1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém, amados? A confiança que gera conhecimento é o tema da nossa mensagem. Quando nós lemos esse texto de Ana, e eu quero fazer aqui como é que eu vou dizer, uma recomendação, poderia dizer assim: fique atento ao que os nossos pastores falam aqui, porque essa mensagem aqui tem um gancho. Ela começou quando eu ouvi acerca de um posicionamento de Ana, e Deus capturou meu coração ali, e eu guardei aquilo. E ela foi gerada durante o retiro. Eu não estava no retiro, mas eu estava retirado, amados. Enquanto eu meditava no Senhor, buscando o Senhor me deu essa mensagem, que tem cortado meu coração desde então. Quando a gente lê essa mulher aqui, falando com tanta confiança, com tanta certeza, não parece ser a mesma mulher. Quando a gente vê no versículo 9, capítulo 1 diz: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você ficará embriagada? Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Quando a gente olha e faz uma comparação, não parece ser a mesma mulher. No capítulo 2, nós vemos uma mulher encorajada que abre a boca para poder falar de Deus num nível de profundidade, que no capítulo 1 nós não encontramos essa profundidade, não encontramos essa mulher com essa coragem e tamanha ousadia. Ela mesmo se diagnosticava como uma mulher amargurada. Porém, houve um momento na história de Ana, nesse momento quando nós lemos aqui, quando ela fez esse voto: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da sua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Sabe, amados, Ana, ela queria um filho. E nada mais justo do que uma mulher querer um filho, uma família querer um filho. Porém, o Senhor, Ele queria
um servo para que fosse sacerdote, profeta e juiz em Israel, porque o Senhor queria fazer algo novo, algo diferente em Israel. O Senhor precisava trazer algo na história de Israel para mudar o contexto de Israel. E enquanto Ana, ela lutou com o Senhor, com o propósito que ela tinha para o filho dela, ela não alcançou o propósito que ela tinha. Mas a partir do momento que Ana, ela entregou ao Senhor, falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ao Senhor. Ele vai servir ao Senhor, eu vou dedicar esse filho ao Senhor. E nesse momento, amados, houve um rompimento na vida de Ana, onde mudou a história. Então, quando a gente olha para aquela mulher amargurada de espírito, e você pode imaginar os outros sintomas que poderiam existir no coração dessa mulher. Então, quando a gente olha para essa mulher, no capítulo 2, nós já encontramos uma outra mulher confiante e com um entendimento, um conhecimento de Deus que ela não expressava antes. Pelo menos não é descrito aqui. Ana, ela pegou aquilo que era mais importante para ela, aquilo que ela mais queria. E ela se submeteu ao Senhor, ela se submeteu ao propósito de Deus. E Ana confiou no Senhor. Ana confiou ao Senhor aquilo que era mais importante e mais desejado na vida dela. Que era ter um filho. E amados, ela só pôde fazer isso porque ela decidiu confiar no Senhor. Ela orou ao Senhor, fez um voto ao Senhor: se o Senhor me der, eu vou entregar ele nas suas mãos. Amados, Ana decidiu entregar aquilo que ela mais queria e a coisa mais importante na vida dela ao Senhor. O que nós mais queremos hoje, individualmente e como corpo de Cristo? Nós precisamos nos submeter, nos humilhar e nos posicionar como Ana e confiar no Senhor. Nós temos trabalhado um tema estabelecido pelo nosso pastor, crescendo no conhecimento de Cristo. Amados, quando Ana quando ela tomou aquela decisão, o nível de crescimento de Ana foi absurdo. Ela aprendeu acerca de um Deus que é santo, acerca de um Deus que é justo, acerca de um Deus que humilha, mas que também exalta. Ela aprendeu acerca do Deus que tira a vida, mas o Deus que também dá a vida. Ela aprendeu acerca de um Deus que tira uma pessoa do monturo e o coloca para ficar assentado ao lado dos príncipes. Ela aprendeu acerca de um Deus que está no governo de todas as coisas. Amados, esteja certo de uma coisa: se há uma coisa que nós nesse tempo vamos aprender, é acerca da soberania de Deus. Todos nós nesse tempo, como igreja e individualmente, se estivermos com os nossos corações abertos e dispostos para ouvir o Senhor, nós vamos crescer no conhecimento de Cristo e vamos entender num nível muito mais profundo de que Ele está no governo, de que Ele comanda todas as coisas e que nada foge ao controle dEle. Ana, ela não ouviu, ela não aprendeu acerca desse governo de Deus por somente ouvir falar, não, amados. Ela experimentou nela mesmo. Foi um treinamento, foi uma matéria, foi uma aula que ela recebeu no próprio espírito dela, amados. Ela foi forjada no calor da batalha. A mensagem que foi inserida no coração de Ana, que é descrito em 1 Samuel 2, de 1 a 10, foi escrito não em palavras, não em folhas, não em letras, mas foi escrito e forjado no coração de Ana, e nada nem ninguém poderia tirar isso dela, amados. Aquilo que Deus escreve no meu coração e no seu coração, ninguém em circunstância nenhuma rouba de nós. Por isso, se eu e você nesse tempo estivermos de fato com os nossos corações dispostos diante do Senhor,
nós vamos crescer, amados, como nunca, no conhecimento de Cristo. Aprova o Senhor nos dá esse crescimento, que é o tema que nós estamos trabalhando nesse tempo, no contexto onde nós estamos. Por isso que eu e você estejamos com os nossos corações abertos para isso. Para que o Senhor Ele não escreva em tábuas, ou escreva no papel, ou digite no computador, mas que Deus escreva no meu e no seu coração o que é confiar e depender dEle. Ana só conseguiu aquilo que ela queria, amados, mais na sua vida, porque ela decidiu fazer da forma com que Deus queria fazer. Ana tinha um propósito para o filho dela. Qual o propósito que uma mulher tem para ter um filho? Ana tinha as lutas dela. Alguém poderia dizer que Ana queria um filho para poder esfregar na cara de Penina. Alguém poderia dizer que Ana queria um filho para poder dar uma satisfação à sociedade. Alguém poderia dizer que Ana queria um filho por causa de Eucana. Eu não sei exatamente qual era o propósito de Ana, talvez alguns desses aí estejam inseridos no contexto. Mas Deus queria um homem para levantar na nação de Israel, para mudar a história de Israel. Ana teve esse desafio de ter que conviver com uma mulher como Penina, que a perseguia e a amargurava. Mas ela prevaleceu, amados. Ela ficou firme. Então, no processo, quando nós estamos caminhando dentro daquilo que nós desejamos e almejamos no Senhor, nós enfrentamos esses desafios. E o primeiro desafio que Ana enfrentou foi Penina. Mas você sabe por que Ana era amargurada, amados? Quando Penina a atormentava, o problema não estava em Penina, não, o problema estava em Ana. Porque Penina encontrava espaço no coração de Ana. Como hoje em dia, a pessoa fala aí, uma frase aí, um jargão, né? Ela entrava na mente, né? Morava na mente de Ana, não é isso? O pessoal fala hoje. Mas se Ana tivesse fechado a porta, Penina ia bater com a cara na porta umas 2 vezes e nunca mais voltava. Mas enquanto Penina observava que as ações dela surtiam um efeito em Ana, ela continuava. Então, diante das amarguras e diante das dificuldades que nós vivemos, pessoas ou circunstâncias que nos trazem amarguras, nós precisamos estar diante do Senhor, amados, e usar as armas que o Senhor nos dá para poder combater essas realidades em nossas vidas. Ana teve uma grande dificuldade também, que foi o próprio Eucana. Quando Deus está trabalhando no nosso coração, como Ele estava trabalhando no coração de Ana, para levá-la a esse contexto de entregar o filho, Deus precisou tratar com o coração de Ana. Então, primeiro ele usou Penina para isso. Penina foi um obstáculo, foi um desafio que Ana teve que vencer. E o segundo desafio, amados, foi Eucana. Sabe por quê? Eucana dizia para Ana o seguinte: eu não sou para você melhor do que 10 filhos? Isso poderia desviar a Ana do foco. Isso poderia desviar a Ana do propósito de ter um filho. Muitos de nós, amados, se desviam do propósito, do foco de ter, do propósito que Deus tem colocado dentro do nosso coração, porque nós abrimos mão do excelente que é Deus pelo bom que o mundo dá, amados. Deus tinha algo superior e excelente para Ana.
Eucana queria, e ele estava fazendo, na verdade, a parte dele. Eucana queria substituir. Ele falou com Ana o seguinte: eu não sou melhor do que 10 filhos, mas Eucana não era filho, Eucana era marido. Tome muito cuidado com isso, amados. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração como propósito, como alvo, não se desvie, não se deixe desviar. Mantenha o seu foco, mantenha o seu alvo. Veja o exemplo de Jesus. Satanás ofereceu a ele pão quando ele mais queria no deserto. Mas Jesus falou com Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, amados, que a minha e a sua saciedade esteja no Senhor, para que a gente não venha nos desviar do foco, para que o Satanás ele não consiga fazer com que nós venhamos a nos desviar daquilo que Deus tem gerado no nosso coração. Porque no contexto que nós estamos tratando aqui, amados, o propósito era o mesmo. Ana queria um filho e Deus também queria gerar um filho em Ana, através de Ana. Porém, só precisava haver esse alinhamento na vida de Ana. Porque Deus não iria dar o filho a Ana antes que ela prometesse que iria entregá-lo. Porque senão ela ia ter o filho e o Senhor, como é que ia ficar na história? Porque Deus queria esse contexto. Deus queria Samuel separado, crescendo ali, né, sendo treinado para o propósito que Deus tinha para ele. O terceiro obstáculo que Ana teve foi Eli, um sacerdote caído, que estava ficando cego da vista natural e da vista espiritual. Ele já estava cego há muito tempo. Se dependesse de Eli, Ana, a palavra de Eli não foi de acordo, não foi estimulando Ana primeiramente, muito pelo contrário. Ana, na sua luta, orando ao Senhor, Eli condenou aquilo que Ana estava fazendo. Amados, tomem cuidado com aqueles que vão falar com você, com as autoridades espirituais. Nós temos um privilégio muito grande, amados. Nós temos líderes espirituais aqui na igreja, pastores, dignos de nossa confiança. Meu Deus do céu, nós não precisamos ir a outros lugares. Eu não vou nem falar de rede social, porque eu não acredito que aqui dentro da Igreja Discípulo de Jesus tem alguém que seja guiado por alguém da rede social, né? Não é possível. Embora nas redes sociais tenham homens muito bons, mas a nossa orientação, nossa direção tem que ser dos nossos pastores. Nós temos pastor, amados. Cuidado. Se dependesse de Eli, Ana ia desistir do alvo dela, do foco dela e do propósito dela. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado quem está influenciando a sua vida. Existem, como falei, pessoas nas redes sociais, YouTube, lugares aí dos mais diferentes, que são pessoas dignas da confiança. Mas cuidado. Porque assim como foi mencionado no domingo, o pastor fez menção hoje de novo, e Gleidson também fez menção aqui, eu não posso imitar quem eu não vejo, amados. Eu não posso imitar quem eu vejo pela televisão, não. Eu posso até ouvi-lo. Mas se eu tiver que imitar, eu tenho que ver o que ele está fazendo aqui. Então nós podemos sim receber direções, receber palavras, absorvê-las, julgá-las, mas tê-las como direcionamento para a nossa vida, tê-las como doutrina para a nossa vida, não, amados. Nós temos pastores. Nós temos pastores aqui dentro da igreja e temos esse privilégio, que não é um só, nem um, nem dois, não, são vários. Então tome esse cuidado, para que você não se desvie do foco daquilo que Deus tem para a sua vida. E o quarto e último obstáculo, amados, eu já fiz menção aqui, que Ana enfrentou, era ela mesma.
E eu diria a você que o maior obstáculo de Ana não foi Penina, não foi Eucana e não foi ali. O maior obstáculo de Ana foi ela mesma, amados. Só que o Senhor usou Penina, Eli, Eucana, todo esse contexto aí para treinar o coração de Ana, para levar Ana aonde ele queria, que era nesse contexto, onde ela chegaria diante do Senhor e falaria: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ao Senhor. Eu confio no Senhor. Ana foi curada, amados, naquela hora. Aquela amargura de alma, todo aquele contexto que ela vivia, ela foi curada naquele momento. Antes mesmo dela ter um filho, naquele momento ela foi curada. Ela voltou para casa e depois, quando chegou em casa, sabe-se lá quanto tempo foi, ela esteve com o esposo dela, teve relação e ela engravidou. Mas a cura de Ana não veio quando ela ficou curada, não. A cura de Ana veio quando ela entregou diante do Senhor a vida dela, o alvo dela, o propósito dela. E naquele momento, amados, começou esse processo de cura na vida de Ana e esse processo de ensino acerca de confiança do Deus que é justo, do Deus que faz com que a mulher que tem muitos filhos fique sozinha e da mulher que estéril tenha muitos filhos, como nós lemos aqui, amados. Ela foi curada. Então, nesse processo que eu tenho vivido, desde quando eu comecei a ler esse texto aqui, eu tenho colocado, tenho refletido diante do Senhor acerca de algumas realidades na minha vida. E sabe, amados, já esse ano eu faço 30 anos de vida cristã. E sabe, tem algumas realidades, pelo menos uma eu consegui encontrar, que eu tenho mantido durante esses 30 anos, amados. E eu tenho desejado algo que eu não consegui, porque eu tenho feito da minha forma, do meu jeito, eu tenho conduzido as coisas da minha forma, do meu jeito. Não confiando no Senhor, para fazer no tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle, da forma dEle, como Ele quer. Eu e você queremos muitas coisas, amados. Nós temos muitos alvos. Alguns realmente são justos, como Ana, que queria um filho. A questão não é aquilo que eu quero, a questão é o que aquilo que eu quero vai fazer na minha vida e com a minha vida. Por isso, eu quero incentivar você nessa noite a se humilhar diante do Senhor e colocar aquilo que você mais quer hoje diante do Senhor. Primeiramente, você concluir se aquilo que você quer está alinhado com o propósito de Deus. E segundo, você concluir se aquilo que você quer, uma vez tendo concluído que está alinhado com o propósito de Deus, você sondar o que você vai fazer com aquilo que você quer. Se aquilo que você quer não vai, ao invés de aproximar você de Deus, vai afastar você do Senhor. Ela queria um filho. E Deus não iria cumprir o propósito que Ele tinha para o filho dela se Ele fizesse no tempo e da forma que ela queria. E uma coisa que me chama muita atenção, amados, na vida de Ana, e que foi o grande segredo de Ana. Nesse tempo que ela viveu sendo amargurada por Penina, ali com Eucana, essa experiência que ela teve com Eli, eu entendo pela Bíblia, e os irmãos pastores, me corrijam se eu estiver errado, Ana não se afastou do Senhor. Ana permaneceu perto do Senhor. Amados, Ana só suportou o que ela suportou porque ela estava perto de Deus. Ana só cresceu no conhecimento de Deus naquele momento ali, de quem Deus era, ou melhor, de quem Deus é, porque ela ficou perto de Deus, ela não se apartou do Senhor em nenhum momento.
mesmo com toda a amargura de alma, mesmo com toda a dor que ela sentia, mesmo com toda a aflição, enfim, tudo aquilo que ela sentia, ela não se apartou do Senhor. Amados, eu poderia arriscar dizer que Ana, quando ela começou orando, pedindo um filho ao Senhor, talvez ela conseguisse logo no início das orações dela, se Deus não tivesse um propósito para Samuel. Porque eu olho para Ana e vejo que ela era uma mulher justa e seria uma mãe maravilhosa. O Senhor poderia trazer o filho para ela sem o menor problema. Mas como o Senhor queria e tinha um propósito para o filho dela, o Senhor fez com que ela passasse todo aquele processo na vida dela. Sabe, amados, as adversidades e muitas vezes as frustrações que nós temos por não conseguir aquilo que nós queremos, muitas vezes elas nos afastam do Senhor. Talvez você hoje não é aquilo que você queria e sonhou um dia ser, talvez você não tenha aquilo que você sonhou um dia ter. E talvez isso cause em você uma grande frustração, uma grande tristeza. E talvez você hoje, como Ana, seja uma pessoa amargurada de alma. E talvez você hoje esteja vivendo frio, indiferente diante do Senhor. Talvez você hoje até participe dos encontros da congregação, mas você já não tem mais vida, você já não tem mais paixão, você já não tem mais amor, você já não tem mais desejo de estar na presença do Senhor. Eu quero dizer nessa noite a você, meu querido, minha querida, se você está nesse contexto, o Senhor quer curar você nessa noite. E se as adversidades e as amarguras da vida têm trago esse nível de afastamento seu com o Senhor, e tem feito de você uma pessoa covarde, uma pessoa amedrontada, uma pessoa temerosa, uma pessoa insegura, Deus, Ele quer curar você nessa noite. Deus, Ele quer curar você nessa noite. Não por aquilo que você quer, mas por você conhecer quem Ele é. E você seja uma pessoa que seja revestida de confiança. E no lugar do medo, no lugar da angústia, no lugar da depressão, no lugar da tristeza, vem a confiança no seu coração, certeza, segurança da parte do Senhor. O caminho é esse. Se hoje você se encontra nessa realidade, diante das adversidades da vida e diante das amarguras da vida, você se afastou do Senhor, você está distante do Senhor, volte para estar aos pés do Senhor nessa noite. Que o Senhor traga um avivamento no seu coração, você que está em casa ouvindo essa mensagem. O Senhor quer avivar o seu coração. Essa é uma palavra de avivamento, amados. Essa é uma palavra de avivamento. Deus quer se revelar a você num nível como você nunca conheceu. Eu concluo essa palavra dizendo a você, igreja, discípulos de Jesus, quando nós estávamos nos aproximando de estar aqui hoje à noite, eu falei, puxa vida, eu vou pregar num dia como esse. Vocês não têm ideia de como eu tremi e temi. Mas eu quero dizer a você, igreja, discípulo de Jesus, todos aqueles que estiverem com seus corações abertos para ouvir o Senhor, vão crescer no conhecimento de Cristo, no nível como nós nunca crescemos. Eu tenho certeza disso.
Eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida. Por isso que você seja fortalecido no Senhor nessa noite. Que a confiança que vem da parte do Senhor, que é mediante a revelação do Senhor, possa inundar o seu coração, inundar o nosso coração. Confiança essa, para que aquilo que nós, como igreja hoje, mais queremos, quer ver o nosso pastor aqui novamente, nós possamos entregar nas mãos do Senhor e descansar no Senhor. Confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Talvez o nosso pastor Alex hoje seja o nosso Samuel. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Deixe que o Senhor estará cuidando dele como sempre cuidou. E vai continuar cuidando.